Bom, vamos ver aqui algumas informações sobre os layouts que nós temos disponíveis aqui, tá? Bom, por padrão, né, quando a gente cria aqui uma activity, o Android Studio ele já define o layout como o Relative Layout, tá? Esse Relative Layout, tá, ele disponibiliza os componentes, né, ele organiza os componentes de forma relativa ao container, no caso aqui, a tela ao container principal, ok? Nós viemos aqui, ó, no código fonte, tá? Então, no caso aqui, ó, o container principal é o próprio Relative Layout, tá? Nós temos aqui apenas um único componente, ok? Se nós viermos aqui, ó, pegar um componente, por exemplo, um botão, tá? E arrastar aqui para a tela, ó, nós podemos ver que ele está mudando aqui, ó, o tipo de alinhamento, ok? Então, ó, ele está alinhando com o pai pela esquerda, tá? No caso aqui, se eu colocar aqui para a direita, ele vai alinhar com o pai à direita, ok? No caso aí com o container principal. E ele está deixando aqui, ó, uma margem de 49 dp, ok? No caso aqui, ó, na parte superior, ok? Se eu manter aqui na direita, ó, e vir baixando esse componente, ele vai aumentando ali a margem. Chega um momento que ele alinhou, ele centralizou verticalmente, ok? Aqui está centralizado verticalmente e alinhado à direita. Se eu vier aqui um pouco para a direita, ele vai centralizar tanto horizontal quanto vertical, ok? E isso tudo aqui que ele está fazendo é relativo ao container principal, ok? Por exemplo, eu vou clicar aqui, ele vai deixar aqui alinhado, centralizado horizontalmente e também centralizado verticalmente, ok? E isso com relação ao container principal, tá? No caso aqui, com relação a este layout, ok? Então aqui, ó, ele centralizou verticalmente e também centralizou horizontalmente, ok? Eu posso também posicionar esse componente relativo a um outro componente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou alinhando à esquerda, tá, no componente, no container principal, e vou deixar aqui uma margem de 39 dp com esse componente aqui, ó, com esse text view, ok? Nós vemos aqui agora no fonte, olha só, ele alinhou, tá, com o container principal à esquerda, ele vai manter uma margem do top, né, uma margem superior de 39 dp, relativo a quem? No caso, relativo a esse objeto aqui, ó, que é identificado pelo ID, ok? Então, 39 dp, no caso, uma margem de 39 dp relativa a esse objeto. Quem é esse objeto? É esse cara aqui, ó. Então, ele vai ficar, a parte superior desse botão, ele vai ficar 39 dp abaixo desse text view, ok? Então, Relative Layout, com o Relative Layout, você tem aí uma flexibilidade maior, tá? Para poder posicionar os componentes nesse layout, ok? No caso do Frame Layout, tá? Esse Frame Layout você tem apenas um único componente e ele vai bloquear todo o espaço de uma tela, tá? No caso que pode ser a tela inteira ou apenas um pedaço da tela. No caso aqui, ó, do Grid Layout, ele vai organizar os itens como se fosse numa grid, ok? No caso, ele vai colocar aqui, ó, numa grid retangular, tá? Temos o Table Layout, ele vai organizar os componentes como se fosse uma tabela, tá? Aí no caso aqui, o Table Row deve ser utilizado em conjunto com o Table Layout, tá? No caso aqui ele vai definir com linhas e colunas, ok? Esse Table Layout. E o Linear Layout. O Linear Layout, ele vai organizar esses elementos de forma lado a lado, né? No caso, se for o horizontal, tá? Então ele vai colocar lado a lado,
vou pressionar ESC aqui, tá? Ou então vertical, ok? Então se eu definir aqui a orientação desse linear layout como vertical, ele vai organizar os elementos um abaixo do outro, tá? Se for horizontal, ele vai colocar um ao lado do outro, ok? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover esses dois componentes, tá, que nós criamos aqui, certo? Nós vamos utilizar aqui, a princípio, o linear layout, tá? Então, eu vou mudar aqui, linear layout, ok. Opa. A orientação desse linear layout será vertical, ok? Então, eu quero posicionar os componentes um abaixo do outro, tá? E vou incluir aqui alguns botões, tá? Olha só, eles já estão sendo incluídos um abaixo do outro, ok? Aqui na largura eu vou colocar o match parent, tá? No caso aqui a largura do layout, ou seja, ele vai ocupar aqui todo o container principal, no caso aqui o container pai deste objeto, tá? E eu vou definir aqui também o match parent para este outro botão, ok? Se eu deixar aqui o wrap content, ele vai preencher somente o espaço necessário para o botão, ok? Então aqui no caso, como eles estavam antes do wrap content, ele estava preenchendo somente o espaço necessário, que no caso aqui da altura, tá? Se eu, por exemplo, mudar aqui a altura para match parent, olha só, ele vai ocupar todo o meu layout, ok? Mas eu vou deixar aqui wrap content, ok? Bom, então vamos lá. Aqui nessa aplicação, nesse projeto, que é o cardápio balcão, nós teremos aí algumas funcionalidades, tá? Então agora nós vamos definir aqui essas funcionalidades para esses botões, ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou definir aqui a string para esse botão. No caso aqui o texto, ó. Lembrando que essa definição dessas strings, tá? Você pode até colocar uma string diretamente aqui, tá? Mas não é recomendado, ok? Não é o padrão. Então, você deve sempre utilizar os recursos, tá? Então, eu vou aqui, ó, new string value, tá? Aí, no caso aqui, ó, bt, incluir item. Esse é o nome do recurso, tá? E agora sim, o valor desse recurso. Incluir item. Vou clicar em OK. OK. Então ele já criou lá o recurso string bt incluir item e já definiu aqui, ó, essa string. É onde está sendo salvo essas strings. Nós temos aqui, ó, os values, tá? Nós temos aqui o arquivo strings.xml, ok? Isso aqui é importante porque como a sua aplicação ela pode ser utilizada em vários países, tá? Por exemplo, então seria interessante você traduzir essas informações de acordo com a configuração do aparelho. Por exemplo, se um dispositivo está definido lá com a língua inglês, por exemplo, você vem aqui, ó, cria uma pasta values, EN, tá? E e inclui os mesmos recursos nesse outro arquivo strings.xml, só que com os valores traduzidos, ok? Então, por isso que é importante nós observarmos aqui esse item, tá? Nunca colocar diretamente um texto, tá? Uma string aqui em um componente e também lá no código, tá? No código também é possível você informar um recurso, uma string de recurso, ok? Então aqui, ó, nós não definimos a string diretamente para esse botão, tá? Nós definimos um recurso de uma string. Se nós viemos aqui no código fonte, fica melhor para visualizar, tá? Então aqui nesse botão nós temos aqui, ó, o texto definido como um recurso, tá? Então você utiliza aqui @string barra e o nome do recurso, o ID do recurso, tá? Que no caso aqui é o bt incluir item, ok? Dentro dessa string, ok? Aqui no caso, ó, essa string ela está sendo definida diretamente, ok? Então ele até
a própria IDE ela já indica, né, já alerta que não é recomendado realizar esse procedimento. Tá? Então, no caso aqui, ele recomenda que seja utilizado um recurso string. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos definir aqui o texto para este outro botão. Tá? No caso aqui, eu vou criar um outro recurso. Tá? No caso aqui vai ser bt altera item, alterar item. Ok. Vamos fazer o seguinte agora, tá? Vamos criar essas funcionalidades, tá? Os métodos que serão chamados aqui por esses botões. Depois de nós criarmos esses métodos, nós vinculamos os referidos métodos a esses botões. Ok? Isso aí nós vamos continuar então nos próximos vídeos.